Bem-vindo ao canal Escatológico. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque você não paga nada por isso. E deixe o seu like aí se você gostar do vídeo. Bom, pessoal, agora os governos, estão investindo em aparições de discos voadores. Há 6 meses publiquei um vídeo aqui no canal e já venho falando nisso faz um bom tempo a respeito da agenda Alien e que isso tem íntima ligação com o futuro governo do anticristo. E uma coisa bem interessante é que nós vimos, e eu vou falar sempre isso aqui, canais que pregam a Bíblia crendo nisso aqui, tá? Nessa lorota aqui, o cara se diz cristão. Se você é cristão, se você conhece a palavra de Deus, não aquele cristão, um cristão nominal. Eu fui batizado lá quando tinha 2 anos de idade, eu sou cristão. Não conhece nenhum pingo das escrituras, mas o cara é cristão. E a maioria desses ditos cristãos nominais acreditam nisso aqui, tá? Eles acreditam nessa bola giratória. E isso aqui implica, você tem que entender que isso, a crença nisto aqui, implica nisto aqui. Implica na crença nisto aí. Nisso aí que você está vendo. Não me entra na cabeça, porque alguns canais que falam aí sobre o Apocalipse, falam sobre a Bíblia. Aí tem o canal lá, o cara mostra o livro do Apocalipse, o que vai acontecer com o mundo segundo a profecia. Aí ele usa a palavra globo terrestre. É o que vai acontecer no globo, por todo o globo. Gente, essa palavra globo, esse negócio de globo terrestre, isso foi criado pelos maçons, jesuítas. Pessoas que odeiam a palavra de Deus, querem enganar você. Esses canais, ou eles são burros, porque a Bíblia mostra que nós moramos nisto aqui. Esse é o modelo, Isso aqui é um modelo falso da realidade, e esse é um modelo aproximado da nossa realidade, tá? Nós moramos nisto aqui segundo a revelação bíblica, mas os caras preferem trocar a verdade pela mentira. E aí eles zombam da criação de Deus. Zombam da criação de Deus. Canais que se dizem comprometidos com a palavra. Zombam da criação. Zombam da criação. E é isso que o demônio quer. Que você zombe do Criador. É o duplo pensar. Ao mesmo tempo em que ele crê ou diz crer no que está escrito na Bíblia, ele também diz crer na mentira. Nisso aqui. Ele não consegue entender, por exemplo, que isso aqui implica em o cristão crer na evolução, crer na mentira da falsa astronomia, que isso aqui é um pálido ponto azul, que fica no ponto assim, bem no finalzinho, na pontinha da Via Láctea, girando, e que Cristo vai reinar sobre uma poeira, E o cara não consegue entender, tem canal de apologética, que se dizem dedicarem à apologética, que é a defesa da fé cristã, eles aceitam isso aqui, está girando no espaço sideral. Ou é burrice, ou é cegueira espiritual, ou desonestidade intelectual. Ou o sujeito aceita o que está descrito na Bíblia como verdadeiro, ou ele não consegue se desvencilhar disso aqui. Isso aqui dá legitimidade não apenas à teoria da evolução, dá legitimidade à existência disso aí, ó, que você está vendo. Vocês aí que advogam essa bola giratória aí no universo gigantesco, imenso, escuro, perigoso, querem que isso aí seja o pai de vocês. Olha o pai de vocês aí. É isso aí, ó, o pai de vocês, o pai espiritual de vocês, é isso aí. Está olhando para ele. Vocês estão olhando para ele. Então chega um ponto que a gente tem que ficar falando essas coisas. E eles não conseguem entender que isso dá legitimidade, por exemplo, à nova era, a doutrinas espíritas. Eu já vi cristão, ou pessoas que se dizem cristãs por ignorância, talvez, falarem que aquele versículo que Jesus fala, na casa do meu pai tem muitas moradas. Aí o cara acredita que são várias bolas, vários mundos globulares girando por aí. Aí o cara morre aqui, aí o espírito dele vai e encarna em outro planeta. Aí os caras dizem
Este aqui é um planeta de expiação. Certo? E as doutrinas espíritas se legitimam nisso aqui, ó. Decorrem disso aqui. E eles estão, os governos hoje eles estão investindo nessa mentira. Eu vou deixar aí uma reprise, tá? Uma parte de um vídeo que publiquei aqui no canal tem uns 6 meses, que fala justamente sobre os ETs e a importância deles no estabelecimento do reinado do anticristo. Vou deixar então a parte desse vídeo, que é o Olho de Horus e o Grande Engano, ETs, OVNIs, etc. E falamos também aqui no canal que ia começar a aparecer esse tipo de coisa. Gente, pessoas vão começar a filmar ET, vão colocar na internet. Você mesmo que está me assistindo, de repente vai ver vai filmar ele perto de você. Eles estão preparando esse grande engano. Aí tem um monte de filmagem, né? As pessoas vendo, bola, aí tem lá o disco que parece que foi abatido no Alasca, seria uma nave espacial formato discoide, de um cinza prata, aí foi abatido por um avião, aí aparece lá uma imagem como se ele fosse como se fosse o OVNI Tic Tac. Os caras estão fazendo tudo para que a humanidade seja enganada. E eles precisam disso aqui, que as massas acreditem nisso aí, que eles vão mostrar. Muita gente vai ver justamente esse tipo desses greys aí, esses demônios. Nós sabemos que o cinema e as séries de TV, eles antecipam muita coisa. E uma das coisas que aquela série Arquivo X antecipou foram seres híbridos, seres manipulados em laboratório, que se parecem com isso aí que eu mostrei para vocês, e que eles vão soltar aí pelo mundo. E outros são demônios mesmo, que muitas pessoas vão ver. Pessoas que têm íntima relação com a feitiçaria, bruxaria, com a nova era. Eles acreditam nisso, acreditam nos guias espirituais. E que esses guias são ETs. Tem um monte de filme que a gente pode indicar para vocês verem. Aquele Independence Day mesmo, tem lá tem uma personagem que ela trabalha numa boate, e aí ela faz um cartaz, sobe lá em cima do prédio e fica pedindo para os ETs, me leve, me leve, me leve. Aí vem lá um raio e destrói, né? Um raio, pá. Então eles vão dizer que isso aí é o inimigo comum. E esse Independence Day também mostra que toda a humanidade que antes era inimiga, toda a humanidade se uniu para derrotar um inimigo comum. Isso, portanto, faz parte daquele projeto e também diz respeito àquela profecia sobre paz e segurança. Quando disserem a paz e segurança, eis que virá repentina destruição. Agora é o seguinte, os eleitos, eles não poderão ser enganados. Se você ainda está enganado, crendo nisso aqui, tá? Mesmo sendo aí uma pessoa que diz crer na Bíblia, eu entendo, como diz a palavra, que se você é mesmo um eleito de Deus, você vai deixar de crer nisso aqui. Porque a palavra diz o seguinte, que aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Então, se você é daquele cara que acredita na tecnologia, que essa tecnologia nos levou até a Lua e que isso tem a ver com o desenvolvimento da ciência que Daniel fala, a multiplicação do conhecimento humano, nós vemos também que esse conhecimento pode ser pervertido. E os filhos da perversidade fizeram isso. Eles fazem isso. Eles, por exemplo, projetaram um foguete, isso é ciência, é tecnologia, e afirmaram que foram até a Lua com essa
dita tecnologia. Eles projetaram armas de destruição, mísseis, e enganaram as pessoas com a farsa da bomba atômica. É possível explodir um artefato nuclear. Aí eles dizem que é possível por causa da E igual a mc ao quadrado, que é aquela fórmula ridícula do Einstein, um negocinho de criança, E igual a mc ao quadrado. Energia igual a matéria vezes velocidade da luz elevada ao quadrado. E por causa daquilo eles conseguiram detonar bombas atômicas. Se você viu aquele filme, O Dia em que a Terra Parou, que ela nunca esteve girando, né? Aliás, nunca esteve rodando, tem um vídeo aqui no canal que é O Dia em que a Terra Não Parou. Vou deixar aí no card também. Vou deixar os dois vídeos, o Olho de Horus e o Grande Engano, tá? Parte do vídeo, o Olho de Horus, que fala sobre o ETs, OVNIs, e também esse vídeo, O Dia em que a Terra Não Parou. Mas o filme O Dia em que a Terra Parou mostra lá uma espaçonave descendo lá no Central Park, em Nova York. E essa é a espaçonave assim, né? É um disco voador, assim, ó, um disco. Engraçado que eles mostram um disco, né? A forma discoide, que é o formato dos discos. E nós moramos, né, justamente em um disco terrestre. Até nisso está aí o satanismo dessas sociedades secretas, mostrando aí subliminarmente, para que eles não sejam alvos da retribuição kármica na qual eles acreditam. Aí coloca lá a forma discoide, né? Aí tá lá, pousa lá o disco voador, sai um robozão, e depois vem o sujeito dizer o seguinte, que nós viemos aqui porque vocês descobriram o poder de desintegração do átomo e das explosões nucleares. Vocês podem abalar os mundos globulares. E até nisso eles jogam subliminarmente na cabeça do sujeito a globalização, a união de mundos. Então vamos unir os povos, vamos fazer uma nova Babel, vamos lutar contra o inimigo comum, que são os ETs, os discos voadores. Então tem muita coisa estranha acontecendo e nós sabemos que tudo é manipulação. Você tem que entender que o mundo não passa de um teatro. Os políticos são atores. Aqueles que dizem interrogar os políticos e confrontá-los também são atores. E todos estão sendo manipulados. E se sua mente não crê na palavra de Deus, você vai ser uma vítima fácil desses ímpios. Hoje encontrei um cara no elevador, ele disse: Jesus Cristo não existe. Eu tive muita pena daquele cara, sabe? Muita pena. Eu falei: rapaz, eu vou orar para que Deus e o Espírito Santo revele a você a verdade. Deus é capaz disso. Ele é capaz até de transformar um globoloide, o cara que crê nessa besteira aqui, em alguém que crê na terra bíblica. Deus é capaz de fazer isso. Agora, isso se você não tiver comprometido até o tutano com as sociedades secretas que servem a Satã. Talvez você tenha medo, né? Talvez você tenha medo, você que é dono de um canal que zomba, né? Quando a gente fala sobre a terra bíblica, você zomba. E até um canal cristão. Mas você está comprometido com as entidades ocultas, certo? E tem medo delas. Então segue aí parte do vídeo sobre ETs. E deixaremos telas finais com vídeos a respeito deste assunto que tem sido abordado com frequência pelo canal Escatológico. Agora prestem atenção, tá? Qualquer dúvida que você possa ter a respeito desse cartaz, se ele foi ou não desenhado de forma inocente, tenha certeza que essa dúvida tem que desaparecer totalmente, tá? Porque vejam só, o que está aqui, acima aqui dessas letras, né? ATH, né? Vocês podem observar muito bem aqui, ó. Por incrível que pareça, tá? Isso aqui é um disco voador.
Então, observem aí. É um disco voador. Vou dar um zoom nessa imagem para vocês observarem melhor, tá? Tá aí, ó. Um disco voador. Aqui no canto superior direito, tá? Então, esse disco voador aparece logo acima aqui das letras ATH da palavra beneath. Prestem atenção ao que vai ser dito agora, tá? Um disco voador é um dos símbolos mais comuns do anticristo atualmente. Esses fenômenos relacionados a OVNIs, UFOs, discos voadores, ET Bilu, tá? Tudo isso aí está claramente, intimamente ligado ao aparecimento do anticristo. Esses canais que propagam esse negócio aí de UFO, né? Você vê aí no Instagram, vem tudo quanto é tipo de rede social, no YouTube, né? Canais que propagam esse tipo de coisa. OVNIs, UFOs, tá? Essas pessoas, elas têm íntima relação, mesmo que elas não saibam, mas com o espírito do anticristo. Esse tipo de coisa é puro satanismo. Se o cara tá vendo, se você conhece alguém, tá, que vê muito esse tipo de coisa, ET, né, tem contato com essas entidades, aí vê disco voador, essas pessoas estão intimamente influenciadas pelo demônio. O diabo está dominando a vida delas, tá? Isso aí não adianta dar pulinho de 10 metros, é isso mesmo, tá? E se você ainda não percebeu isso, tá? Você tem que aprender que muitos fatos relacionados ao aparecimento do anticristo, do falso profeta e a outras partes do plano de enganação para este mundo tem a ver justamente com discos voadores. Tem a ver também com o formato do nosso mundo que eles propagam como sendo real. Que o sujeito está aí numa bola giratória, tá? E tem muito cristão aí. Os caras são cristãos, conhecem a palavra de Deus, pelo menos se falam, né? Se afirmam cristãos, conhecem a palavra de Deus e acreditam aí que existe um espaço sideral, né? Então esses aí eles são o quê? Candidatos a serem enganados. Tá? Porque essa doutrina é satânica. Heliocentrismo é coisa do Satanás. Não tem nada a ver com a Bíblia. Tá? Discos voadores, visitantes de outros planetas supostamente habitados. Né? Espaço sideral. Né? Quem mais propaga esse tipo de coisa é Hollywood. Também é a Disney, né? Sempre esteve intimamente ligada aí com o próprio Wernher von Braun, tá? Um autor de Nova Era, Bill Cooper, ele afirma que ele é muito enfático, tá? Ao descrever o papel que os OVNIs, os alienígenas, vão desempenhar no verdadeiro aparecimento do anticristo. Então, Bill Cooper, e eu tenho esse livro, tá? Behold the Pale Horse, né? Contemplem o cavalo pálido, né? Então ele afirma nesse livro, você pode baixar ele na internet ou pode comprar aí, certo? Na Amazon tem, você pode baixar para o aplicativo, aí o Kindle, tá? E pode ler esse livro em inglês. Ele afirma assim, ó, ele diz o seguinte, Bill Cooper falando, abre aspas, é verdade que sem os problemas da população ou da bomba, quer dizer, aquela coisa da bomba que eles falam que existe, né? Aí tem os bomboloides, né? Tem os caras que eles querem brigar. Não existe bomba atômica, sim! Existe ET, não, a gente está numa bola giratória, sim, existe espaço sideral. Né? Então é isso, né? Tudo isso faz parte do engano. Então continuemos. Bill Cooper de novo. É verdade que sem os problemas da população ou da bomba, o eleito usaria alguma outra desculpa para trazer à tona a nova ordem mundial. Eles têm planos de criar coisas como terremotos, guerra, o Messias, uma aterrissagem de extraterrestres e o colapso econômico. Eles podem fazer todas essas coisas para garantir que tudo funcione. Os Illuminati têm todas as bases cobertas. Você consegue imaginar o que aconteceria se Los Angeles
fosse atingida por um terremoto de 9,0 graus na escala Richter, Nova York fosse destruída por uma bomba atômica plantada por terroristas, a Terceira Guerra Mundial fosse deflagrada no Oriente Médio, os bancos e as bolsas de valores entrassem em colapso, extraterrestres aterrissassem nos jardins da Casa Branca, a comida sumisse dos supermercados, algumas pessoas desaparecessem, o Messias se apresentasse ao mundo, e tudo isso em um período de tempo muito curto, a aterrissagem de extraterrestres nos jardins da Casa Branca é uma das partes do plano para produzir o anticristo. E esse cartaz mostra um OVNI no canto superior direito da gravura. Esse fato deve lhe dizer tudo o que você precisa saber a respeito do que ela trata. Na verdade, esse cartaz mistura um símbolo de vigilância, o olho que tudo vê, que também é um símbolo ocultista, com um símbolo do anticristo, o UFO, o disco voador. Ao misturar os símbolos dessa maneira, os britânicos que desenharam esse cartaz estão a informar os seus compatriotas que todo o sistema de vigilância que está sendo imposto sobre a sociedade atualmente servirá ao anticristo e ao seu reino ditatorial. Fica a dica.